Olá, voltei, eu e os meus dentes e os meus mini acessórios, meus corações, meus anéis. Então, continuando com a leitura, Princípios de Economia, quinta edição, dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami. Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 2, Questões Econômicas Fundamentais decorrentes do problema da escassez e de necessidade. Número 3, Organização Econômica. Então hoje eu vou ler o número 3.3, Economia Planificada Centralmente. Economia planificada centralmente. Então vamos lá. Vamos para a leitura de uma economia planificada centralmente. Essa modalidade de organização econômica é típica dos países socialistas, em que prevalece a propriedade estatal dos meios de produção. Nesse tipo de sistema, as questões de o que, como e para quem produzir não são resolvidas de maneira descentralizada, por meio de mercados e preços, mas pelo planejamento central, em que a maior parte das decisões de natureza econômica é tomada pelo Estado. A ação governamental se faz presente por meio de um órgão central de planejamento, a quem cabe elaborar os planos de produção de todos os setores econômicos. Tais planos são elaborados a partir de um levantamento não só das necessidades a serem atendidas, como também dos recursos e técnicas disponíveis para a produção, a fim de dimensionar o que cada firma, seja ela agrícola, comercial ou industrial, pode realmente produzir. Identificadas as disponibilidades existentes, fixam-se as metas de produção, ou seja, as quantidades a serem produzidas de cada bem. Procura-se, na medida do possível, atender às necessidades de consumo da sociedade. Equaciona-se dessa forma a questão o que e quanto produzir. Cabe, da mesma forma, ao órgão de planejamento determinar os preços de produção a serem utilizados. Fica então resolvida a questão como produzir. A questão para quem produzir. Desculpa, gente. A questão para quem produzir, que trata da maneira pela qual a produção total de bens e serviços será distribuída entre os indivíduos, é também resolvida pelo órgão de planejamento, a quem cabe determinar os salários dos diferentes tipos de profissão. Nesse tipo de economia, o sistema de preços tem por finalidade facilitar ao Estado atingir os seus objetivos de produção. Com sono, gente. Assim sendo, os preços são meros recursos contábeis que ajudam a controlar a eficiência com que os produtos são fabricados, tendo como referência firmas de eficiência média. Exemplificando, as firmas têm cotas de matérias-primas. Entretanto, nenhum pagamento é realizado, sendo os valores de aquisição registrados como custos de produção.
Dessa forma, caso alguma firma esteja produzindo de forma ineficiente, os prejuízos financeiros acusarão tal fato. Caso contrário, surgirão os lucros. Sintetizando, a fixação dos preços dos recursos pelo Estado permite que se estruture uma contabilização dos custos de produção, capacitando a julgar o desempenho das firmas. Devemos observar que, se em uma economia de mercado o sistema de preços serve como elemento sinalizador do comportamento, tanto de consumidores quanto de empresários, em uma economia centralizada, a expansão e a contração industrial são determinadas pelo Estado e não pelo mecanismo de preços. Assim sendo, se o governo deseja estimular determinada indústria, ele pode fazê-lo, mesmo que essa indústria seja ineficiente e apresente prejuízos. Alternativamente, pode o governo decretar o fechamento de uma indústria eficiente, mesmo que ela venha obtendo lucros. Em uma economia centralizada, os preços são utilizados para auxiliar a distribuição de diversos produtos. Nesse tipo de sistema, é o próprio governo que determina os diversos preços dos bens de consumo, evitando assim que ele seja obrigado a lançar mão de mecanismos de racionamento. Pode então haver diferença entre o custo de produção de um produto e seu preço de venda. Exemplificando, suponhamos que o custo de um aparelho de televisão seja de R$500. Se houver uma procura muito grande por esse tipo de bem, o governo pode estabelecer seu preço em R$800. Dessa forma, o equilíbrio entre oferta e demanda pode ser restabelecido, evitando-se então o mecanismo de racionamento. Tá? Então, hoje eu li o tópico 3.3, Economia Planificada Centralmente. Fica pendente na minha próxima folga a economia mista. Tá? Economia mista fica pendente. É grandinho economia mista, viu, gente? Economia mista fica pendente, tá bom? Na minha próxima folga eu volto. E tchauzinho!